De volta para falarmos a respeito do artigo 40 do Código Eleitoral, a competência das juntas eleitorais. O mais importante do artigo 40 nós já estudamos, nós já vimos a questão do inciso 1º e a questão do inciso 4º do artigo 40, tá? Mas para não deixar qualquer tipo de dúvida, né, para precaver qualquer tipo de questão, vamos para a análise do artigo como um todo, tá? Para a análise, né, do artigo como um todo. Artigo 40. Compete à junta eleitoral, inciso 1º, apurar no prazo de 10 dias as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob a sua jurisdição. Nós já vimos isso, né? Eu tenho uma competência da junta eleitoral de fazer a apuração no âmbito da respectiva zona eleitoral, tá? Lembrem-se, repito, juiz eleitoral não apura a eleição. Quem apura a eleição no âmbito da zona eleitoral é a junta eleitoral, tá? Fica aí mais uma vez a observação, mais uma vez o cuidado, né, com esse tipo de competência que nós temos aqui no artigo 40, inciso 1º. Inciso 2º, resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e da apuração. Questão óbvia, né? Se eu tenho algum tipo de incidente ali durante o trabalho da junta eleitoral, a própria junta eleitoral vai resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante o seu trabalho. Inciso 3º, expedir os boletins de apuração mencionados no artigo 178. Eu tenho lá os boletins de apuração, inclusive o boletim final com o resultado da respectiva apuração. Então, naturalmente, é uma competência da junta, já que ela faz a apuração, expedir os boletins de apuração mencionados no artigo 178 do Código Eleitoral. Inciso 4º, marquem mais uma vez o inciso 4º, porque eu já tinha chamado bastante atenção para o artigo 40, inciso 4º. Por quê? Vejam só, compete à junta eleitoral. Inciso 4º, expedir diplomas aos eleitos para os cargos municipais. Já vimos isso. Se eu falo da eleição presidencial, a expedição do diploma é competência de quem? Do TSE. Basta lembrar que a circunscrição eleitoral é o país como um todo. Se eu falo das eleições no âmbito dos estados, governador, vice-governador, deputado estadual, deputado federal pelo respectivo estado, senador pelo respectivo estado, tá? Expedição do diploma é competência de quem? Do TRE. E se eu falo das eleições municipais, tá? A competência é da junta eleitoral. Marquem o inciso 4º, não se esqueçam do inciso 4º. E o parágrafo único, nós também já tivemos a oportunidade de comentar. Vejam só. Nos municípios onde houver mais de uma junta eleitoral, a expedição dos diplomas será feita pelo que for presidida pelo juiz eleitoral mais antigo, a qual as demais enviarão os documentos da eleição. Nós já vimos, eu posso ter mais de uma junta eleitoral em uma mesma zona eleitoral? Sim. E se porventura isso acontecer, quem que vai fazer, né, a expedição do diploma nas eleições municipais? A junta eleitoral presidida pelo juiz eleitoral mais antigo, ok? Então, parágrafo único, ó. Nos municípios onde houver mais de uma junta eleitoral, a expedição dos diplomas será feita pelo que for presidida, né, pela que for presidida pelo juiz eleitoral mais antigo, a qual as demais enviarão os documentos da eleição, ok? Então, ó, atenção com o artigo 40, é uma parte importante, mas sobretudo aí o inciso 1º e o inciso 4º. Jamais, tá? Deixem aí de relembrar o inciso 1º e o inciso 4º do artigo 40. Artigo 41, o que temos, né? No artigo 41, nas zonas eleitorais em que for autorizada a contagem prévia dos votos pelas mesas receptoras, compete à junta eleitoral tomar as providências mencionadas no artigo 195. Lá no artigo 195, quando a gente estiver falando justamente, né, a respeito aí da apuração das eleições, a gente vai verificar essa questão aí do artigo 41. Eu posso ter uma contagem antecipada, né, uma contagem prévia de votos por parte das mesas receptoras, né? Hoje, isso é uma questão cada vez mais remota, tendo em vista a utilização da urna eletrônica, mas enfim, isso é assunto para um outro vídeo, para uma outra aula, onde nós vamos falar a respeito da apuração das eleições, ok? Por enquanto, ó, fica o destaque para o artigo 40, não se preocupem com o artigo 41 do Código Eleitoral. Obrigado e até o nosso próximo encontro, então, falando aí mais sobre o direito eleitoral, mas aí em outras partes do Código Eleitoral, em outras legislações, outras leis, a lei das eleições, por exemplo, lei dos partidos políticos, tudo isso, né, vai ser objeto aí do nosso curso ao longo, né, do canal da editora Atualizar no YouTube. Obrigado e até mais.